Bem, E aí, pessoal, tudo jóia? Estamos aqui com mais um Conversa de Oficina. e hoje nosso tema é sobre pneu. Você sabe como conferir se seu pneu é o certo? Você sabe ler todas aquelas informações que aparecem na lateral do pneu? Sobre isso e muito mais logo após a vinheta. Como prometido, né, no último Central Multimídia, hoje vamos trazer aqui para vocês instruções de como entender as informações do pneu. O pneu, todo mundo, em grande maioria, assim, acha que é o mesmo para todo tipo de carro. Mas você sabia que hoje um pneu de um Gol e de uma Saveiro tem diferença? Isso foi uma situação que eu vivi. Meu pai tinha um Gol nos anos 2000, 2010, e quando fui trocar os pneus do carro, queriam me vender um pneu de Saveiro. Não vou mencionar aqui a marca, mas a loja também já fechou. E o que acontece? Quando você vai ler o pneu, você tem escrito a largura em milímetros, o percentual dessa largura que forma o perfil do pneu, que é aquela altura dele. Aí você vai ter o R, que corresponde à construção do pneu no seu formato radial. Após você ter um número, o qual vai estar se referindo ao raio interno da roda, do pneu, onde você vai colocar a roda no caso. Depois você tem dois números que indicam o índice de carga que aquele pneu aguenta, né? E aquele número é individual por pneu. Cada pneu aguenta uma carga. Somando a carga dos 4 pneus, você tem a carga total do veículo, Isso, e por fim a gente tem ali um índice de velocidade máxima o qual o veículo pode trafegar com aquele pneu. com segurança. Exato, e sempre levando em consideração que esse índice de velocidade máxima está atrelado ao índice do peso suportado pelo veículo. E, como eu estava falando aqui com vocês, o que acontece? Baseado nesse índice de carga, foi a experiência que eu tive. O Gol é projetado, pelo menos o Gol 2009, né, a geração atual do Gol, é feita para suportar uma certa carga. O Voyage, por ser sedã e ter um porta-mala maior, automaticamente precisa levar mais peso. Com isso, o índice de carga aumenta. Mas, por uma questão de custo, a montadora já pede o mesmo pneu tanto para Gol quanto para Voyage. E a Saveiro, que vem com uma carga ainda maior do que a do Voyage, precisa de um pneu mais resistente. E isso hoje, infelizmente, é muito, vamos dizer assim, até sonegado por algumas lojas de pneus, até alguns montadores, onde eles tentam te empurrar o pneu mais caro, alegando que é o mesmo, que não tem problema e tudo, mas tem problema sim. Sempre confira no manual do carro o qual é o pneu ideal para o seu carro. Em caso extremo você não tenha acesso a esse manual, pesquisa na internet, procura a concessionária, mas nunca vá no papo, ah, é o mesmo pneu, pode colocar que eu garanto, não tem problema. Quando eu fui comprar esse pneu pro Gol, eles falaram assim, não, nós temos esse modelo aqui que é o reforçado. Só que o pneu do Gol já é projetado por Voyage, logo já é um pneu super dimensionado para o carro. Então para que eu vou gastar mais um pneu ainda mais dimensionado? É um gasto, às vezes, desnecessário. É, e lembrando que pneu hoje é o item de segurança primordial no carro. É ele que vai te dar dando ali toda a aderência com o asfalto, vai te dar o grip para acelerar, para frear, para você fazer a curva. Então, se você está colocando um pneu que não é o recomendado, basicamente você está colocando sua segurança em risco também. Vamos supor, o Inmetro hoje em dia já tem lá na etiqueta aderência no piso molhado. Eu, por experiência própria também, do meu primeiro carro, que foi um Mille, tinha um pneu de uma marca boa, primeira linha, subi os morros do Gutierrez, uma região com muito morro em Belo Horizonte, numa boa, com chuva. Coloquei um pneu novo, segunda linha, não existia etiquetagem na época. Quem disse que o carro subia as ladeiras na chuva? É, e fora também que a gente tem sempre o risco da aquaplanagem, tem um buraco ali, outro que pode cair com o pneu que pode estar deformando. Hoje os pneus já tem algumas marcas mais assim de prêmios, né, de primeira linha, e já traz certas informações mais específicas no seu lateral também. Além, é claro, da questão do TWI. Seria esse TWI? É um sulco que você tem ali entre os filetes de aderência do pneu, que você pode, apenas olhando para ele, saber qual é o grau de utilização do seu pneu. Se ele está careca, se ele está em bom estado. Segue aqui a foto, né, de como E que... vocês estão vendo a fotinho aí. E é interessante ficar atento a esse TWI, que esse já pode ser até um guarda de trânsito, vendo esse seu índice muito abaixo do que é recomendável, você pode até ganhar uma multa sobre isso. Uma multa, você está botando em risco a segurança, não só a sua, mas de quem está passando na rua, seja num carro, seja num pedestre. Isso, que é, como a gente falou, é um item de segurança, e a esse índice abaixo do recomendado, o próprio fabricante fala, a gente não garante a questão da frenagem, aceleração, curva com esse pneu em bom estado. Então, troque esse pneu e fique sempre atento às recomendações do manual também. E a gente já estava quase esquecendo de uma coisa que é importante: os pneus vêm escrito data de fabricação e Isso. qual é o lado interno. E o lado de montagem, né, como falou, você tem um lado certo para montar um pneu. O pneu não é você pegar simplesmente qualquer lado, colocou na roda e pronto, vai rodar.
Uma forma de você detectar isso é o seguinte: do lado externo do pneu, você sempre vai encontrar, de acordo com a nossa foto, escrito DOT, seguido de dois números, que correspondem os dois primeiros à semana e os dois últimos ao ano de fabricação. Lembrando que pneu hoje, grande maioria, tem uma garantia, entre aspas, uma durabilidade de até 5 anos após essa semana que está incluso nesse DOT, que é na sua lateral. Após esse período, a borracha ela vai estar um pouco ressecada, vai prejudicar o uso do pneu, pode gerar transtornos, pode o pneu literalmente explodir. Então, O fabricante do pneu já não garante mais que aquele pneu funcione bem depois daquela data. Exato. Então o pneu tem prazo de validade sim. Não cai naquele papo daquele mecânico que fica querendo tipo, pneu com 10, 20 anos de uso, mas vai falar, o pneu ainda tá bom, nem chega, o TW dele ainda tá inteiro. Não, deu mais de 5 anos, corra do pneu. Se você for olhar um anúncio usado e falar, o carro tem mais de 5 anos, step nunca foi ao chão, negocie. Já é uma coisa pra você abater no valor. Tem que trocar seu step então, amigão. Você não usou 5 anos o pneu, é lixo. Não é bem um lixo, né? Ele pode servir numa situação assim, pelo menos para chegar até borracheiro, mas o quanto antes. Troque. Não é um lucro esse pneu não ter sido usado, vamos dizer, né? Ser bem realista. E entre os pneus disponíveis no mercado hoje, tem aquele que a gente fala para você correr com toda a certeza do mundo, que é o pneu refrisado. O que é um pneu refrisado? É aquele pneu que já desgastou a banda de rodagem e alguém vai reabrir os sulcos dele. Ou seja, ele tem uma borracha externa que já não existe mais, já foi desgastada, e você refrisando, o que acontece? Você está tirando uma borracha que não era para ter contato diretamente com o solo e vai estar praticamente, vamos dizer, chegando até em contato com o arame direto desse pneu. E geralmente esse processo é feito de forma manual, com a ferramenta de corte. Você não tem nenhuma garantia daquilo realmente vai funcionar, se aqueles sulcos vão ter algum tipo de funcionalidade real. Se ficar uma camada muito fina no fundo do sulco e o arame, você pode simplesmente estourar o pneu. Questão de aquaplanagem vai ser uma coisa praticamente certa, você vai ter um desconforto muito grande ao rodar com o carro, sua segurança praticamente vai estar totalmente comprometida. Então, esse tipo de pneu, por favor, evite. Evite, se você vê alguém com um carro desse, fala com as pessoas, amigão, encosta o carro e troca esse pneu rápido. E como aproveitamos ao máximo a vida útil do pneu? Lembrando que o pneu ele é um item passivo de manutenção preventiva. O que seria essa manutenção preventiva no pneu? Seria você manter o carro alinhado, os pneus sempre na calibração correta, de acordo com o fabricante e com o uso. Que você hoje tem um carro, vamos pôr um exemplo aqui, a Saveiro que foi citada. Ela com carga tem uma pressão X no pneu traseiro. Ela sem carga, essa pressão do pneu já é alterada. Então você tem que manter a calibragem de acordo com o que o manual do veículo especifica para o veículo carregado ou não carregado. Vai fazer uma viagem? Coloca a pressão correta que o manual indica para o carro carregado. E uma curiosidade também, que isso não se aplica ao Brasil, mas em países onde você tem neve, situações climáticas mais extremas, existe uma outra diferenciação para essa questão de pressão e até o tipo de pneu ser usado. É que a diferença de pressão pode interferir na tração do pneu. Seria a aderência tanto para você estar arrancando quanto você estar freando. Fica aqui, né? Se você por acaso um dia atolar e não tiver como sair, tenta dar uma esvaziada nos pneus. Você vai ver que sua aderência melhorar um pouco, pode até te salvar daquela atolada que você deu. Pode ser a diferença entre sair ou não, mas não é garantido. Exato, mas que vale tentar, né? Já tá atolado? Exato. E outra questão sobre os pneus, se apresentou qualquer tipo de, vamos dizer, deformação, bolhas, seu pneu rasgou a banda lateral quando você faz alguma baliza, praticamente esses erros, vamos dizer, não são erros, esses problemas, eles não são consertáveis. É recomendado você trocar esse pneu por um novo, porque ali já gerou um dano a toda a estrutura física do pneu. E uma estrutura abalada pode significar um pneu completamente comprometido. Isso, aí imagina você numa estrada, a velocidade lá de 110 por hora, um pneu estoura, é muito, muito difícil você conseguir controlar seu carro quando isso acontece. Se for um trecho de curva. E uma dica também que você vai trocar seus pneus, tentem sempre colocar os pneus novos na parte de trás do carro. Por que a recomendação do pneu na parte de trás do carro? Se você perde a direção do carro, você perde a tração em algum canto, a maioria dos motoristas não consegue retomar o controle quando a traseira escapa. E você tendo uma aderência maior na parte de trás, tendo um problema na parte da frente, já é mais viável o motorista conseguir controlar esse carro. Não demanda tanta correção igual demanda a parte traseira. Exato. E você, além disso, você também tem aquela questão. Um carro, geralmente no Brasil, 90% é tração dianteira. Então você com essa tração na dianteira, você tem um certo domínio maior sobre o eixo dianteiro. Aí vamos falar outro caso particular aqui de Belo Horizonte, né? Como no caso de chuva, você tem que escolher, né? Se você quer o pneu melhor atrás ou na frente. Porque na frente, como é que você sobe um morro se não tem tração?
Vamos lembrar que essa questão é um pouco complexa, porque o ideal mesmo no manual é trocar os 4 sempre juntos. E fazendo rodízio. Só que como o pneu ainda é uma coisa cara no Brasil e tudo, a gente recorre a essa artimanha de trocar só pneu do eixo dianteiro, a opção do eixo traseiro e fazer esse cruzamento de pneus ao longo do período para eles durarem um pouco mais. Lembrando novamente aqui que o pneu é o item de segurança primário do carro, pois é ele que faz o contato com o chão e te dá aderência. Não negligencie, ela saiu, a manutenção deste item, porque ele pode ser a diferença entre você ter um acidente ou não ter. Isso, e com certeza vale você gastar um pouquinho a mais no pneu, compre uma marca conhecida, evitem marcas que estão chegando aí sem você ter uma referência boa, e sempre olhe o pneu do seu carro para o mercado que você tem. Não invente de comprar um pneu com borda menor, um pneu mais largo, nada disso. Sempre obedeça o que está no manual do carro. Vai aumentar o diâmetro da roda? Ok, sem problemas. Coloque do lado o pneu que vai entrar nessa roda se ele bate com a altura do pneu que já tem no seu. Lembrando que isso é passivo até de multa no Código de Trânsito, caso você mude essas características originais do carro. Isso até mesmo regula o velocímetro, ele pode ter discrepância no que ele está marcando. Se você for uma roda maior, acaba que você vai estar trafegando a velocidade um pouco maior daquela que for mais no seu velocímetro. Então você às vezes toma uma multa e não sabe por quê. Aí você vai parar pra pensar que aquele radar que você era 60, você passou 60 no velocímetro, mas chegou a multa de 70, foi por causa dessa alteração do conjunto roda-pneu. Então, altere, mas tente manter o próximo da medida original. E sempre respeitando as medidas do seu próprio carro, não vai pôr uma roda e um pneu que vai ficar raspando na sua carenagem. Pessoal, então acho que o que tínhamos para falar de pneu é isso. Vamos deixar aqui para você a foto de 2 pneus. É uma brincadeira, e vamos ver se vocês acertam qual que cada letra dessa está dizendo, mas vocês prestaram atenção no vídeo mesmo. Coloquem nos comentários, por favor, as respostas. E é isso aí, galera. Até uma próxima. Dúvidas, sugestões, fiquem à vontade aí, tá aberto aí os comentários. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreva-se no nosso canal e até uma próxima. Até!